Vamos falar de economia brasileira. A economia brasileira está se reequilibrando. Acredite, pelo menos foi isso que disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a uma plateia de empresários em São Paulo. Vamos até São Paulo, então, falar com Juliana Rosa. Juliana, boa noite para você. Você acompanhou esse encontro em São Paulo. O ministro, como sempre, tenta, né, essa mensagem positiva, convencer as pessoas. Agora, será que ele conseguiu aliviar, pelo menos um pouco, as preocupações dos empresários? O ministro está aí no papel dele, né, Leilane? Agora, os empresários gostaram do discurso feito hoje aqui em São Paulo, viu? Boa noite para você. Boa noite a você que acompanha a edição das 6. O presidente da Câmara Americana de Comércio, Gabriel Rico, que promoveu esse encontro hoje, me disse depois que muitos empresários chegaram realmente céticos, pessimistas e saíram com uma visão aí um pouco mais positiva. O ministro Levy procurou acalmar os empresários no encontro que foi super disputado. O presidente da Câmara Americana disse que abriu as inscrições para o evento e foram mais de 1.000 empresários inscritos rapidamente. Ele teve que fechar as inscrições porque não cabia mais gente no lugar. Então, isso aí mostra o quanto que os empresários estão ávidos por ouvir e perguntar também, que tem a parte das perguntas, né, olho no olho, as dúvidas, as angústias em relação à capacidade que ele tem para colocar a economia nos trilhos. O ministro falou que a economia está se reequilibrando, que os principais riscos que existiam no começo do ano foram reduzidos, que eram o quê? 3 principais, segundo ele. A crise da Petrobras, que o governo poderia ter sido atingido tendo que socorrer a empresa, colocando dinheiro, a crise de água e de energia e a perda dada como certa no início do ano do grau de investimento, que é aquele selo de que o país é bom pagador, é confiável. Ele disse que a Petrobras está encontrando novos caminhos, que no setor elétrico os problemas estão sendo enfrentados com o aumento da sua conta de luz, que esse ano já subiu quase 50%, e aí você começou a economizar. A recessão também, claro, diminuiu o consumo das indústrias que mais consomem energia, né? E o ministro disse ainda que as contas públicas, que eram o principal risco para a perda aí do selo de país bom pagador e continuam sendo, embora a meta tenha sido reduzida para quase zero esse ano, porque o governo continua gastando mais do que arrecadando, o importante, segundo o ministro, foi ter estancado a trajetória de deterioração rápida das contas públicas. Só que aquilo, os avanços são tímidos, era para ser um ajuste mais rápido e a crise política que tem dificultado o avanço das medidas econômicas. Então, Leilane, é a crise política que continua preocupando aí os empresários. Mais uma vez, a gente vira e mexe e acaba caindo exatamente nessa questão. Agora, Juliana, o ministro falou também das medidas que estão sendo tomadas para aumentar a competitividade das empresas. Quais são as prioridades? Essa parte foi a que os empresários mais gostou, viu, Leilane? Que o ministro falou que o foco agora é a mudança dos impostos do PIS, da COFINS e a reforma do ICMS. A entrada dessas medidas de uma forma aí mais enfática no discurso do ministro, os empresários acham que isso é que foi importante, essa mudança aí de visão, sair só da questão do ajuste, do sufoco aí fiscal, para a questão dessa agenda aí de pró-crescimento, né? Eles disseram que realmente a mudança na forma de cobrar esses impostos pode melhorar muito o ambiente de negócios aqui no Brasil. O PIS e a COFINS são cobrados sobre o produto com valor agregado, que é aquilo que você pega matéria-prima e transforma. Só que os empresários dizem que é muito subjetiva essa definição de valor agregado e isso gera muitas ações na justiça. E o ICMS é outra confusão. Cada estado tem uma legislação que cria uma insegurança jurídica também. Então, o ministro disse que o Brasil, só para você ter uma ideia, gasta 2.600 horas para pagar impostos no ano. Está no último lugar no ranking de 189 países. Com essas mudanças que estão sendo propostas, o tempo gasto para pagar impostos pode cair dos 2.600 para 300, 400 horas, que é a média internacional. Então, só isso gera aí uma melhora de competitividade de ambiente de negócios para as empresas brasileiras. Agora é aquilo, para aprovar, precisa combinar com os russos, né? Precisa passar pelo terreno minado, que é hoje o Congresso. O ministro se disse confiante nas negociações. Veja um trecho. A convergência das alíquotas é uma decisão do Senado, é uma resolução do Senado. Mas, obviamente, os outros aspectos, principalmente os aspectos relacionados com o financiamento dessa transição, ela passa também pela Câmara. Então, é exatamente o Legislativo dando a direção das ações necessárias para o Brasil crescer. E se a gente olhar
Na verdade, nos últimos anos, tem se passado uma série de medidas que têm sido fundamentais para a transformação da nossa economia. E eu tenho convicção de que a gente vai continuar fazendo isso através do diálogo, através das conversas, através da exposição dos pontos e da negociação, que é a base da democracia.